Está gravando? Bom, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso segundo treinamento. O objetivo do treinamento de hoje é a gente dar continuidade no entendimento, aprofundar um pouco mais a questão sobre conceitos gerais sobre privacidade, um pouco sobre nossas responsabilidades de manuseio, gestão de incidentes, coisas que têm a ver com... Já conversamos um pouco disso na terça-feira, vai estar lá na gravação, para quem ainda não viu. Mas a gente vai esticar um pouquinho mais isso e eu vou introduzir para vocês um relatório que vai ser um relatório que a gente vai acompanhar, ele vai nos acompanhar o tempo todo, que é um raio-x da situação de tratamento de dados que a gente tem na empresa, tá? Mas me deixa falar um pouquinho sobre o que a gente tem anterior. É importante que vocês cumpram as atividades que estão lá no Evoluto, né? Porque essas atividades, elas vão abrindo as portas para vocês. Então, por exemplo, para poder baixar o texto da lei, você tem que ter cumprido a atividade de treinamento, que é nos informar quem assistiu o vídeo com a gente na terça-feira. O Paulo Maier, que, se eu não me engano, ele entrou depois, ele vai assistir o vídeo, ele vai cumprir essa tarefa, que a gente vai liberar, para vocês poderem baixar os documentos de projeto, que são alguns arquivos em que vocês vão lançar informações que são importantes para a gente poder entender a realidade do trabalho de vocês. Então, tem ali um conjunto de informações que a gente precisa saber, que é a lista de fornecedores, por exemplo, né? E tem um motivo da gente estar preocupado com essas questões, antes da gente falar sobre roupa, que tem a ver com as responsabilidades que vocês têm, né? Deixa eu pegar aqui o texto da lei e eu vou mostrar para vocês onde está na lei que a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Olha. Agora está compartilhando, certo? Ok. Então, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Todo mundo entendeu qual é a essência do conceito de privacidade? Alguém, só para a gente refrescar o que a gente viu na terça-feira? Lembra que eu foquei, tem aquele monte de coisa que a lei fala, mas eu me concentrei em duas questões. Vocês se recordam quais são? Segurança, transparência, não é isso? Está no caminho, está no caminho. Até eu Vai falei para que lá. é uma palavrinha que está lá no fundamento da lei. Não vou maltratar tanto vocês. Está lá no fundamento da lei e que a gente tem que estar preocupado com isso. Está aqui nessa tela. Vamos lá. Privacidade e a outra eu não lembro. E aí? Uma é a privacidade, né? Isso que eu falei assim para vocês. O que quer dizer privacidade? Pensa no seu caso. Autodeterminação. Isso, muito bom. Ou seja, o direito que a pessoa tem de tomar decisão sobre aquilo o que se faz com o dado dela. Essa é uma prerrogativa fundamental da lei, né? Então, a gente tem que pensar assim, eu tenho que respeitar a privacidade, ou seja, eu não posso ir além do normal, sabe? Você não pode entrar na casa do cara que você nunca foi, abrir a geladeira, ir no banheiro de porta aberta, usar o chinelo do sujeito, não é assim que brinca. Então, você tem que ter limite em relação ao dado dele, né? Sobretudo no momento em que a gente está com invasão de dados para tudo que é lado. Vocês viram aí a nova moda agora dos caras? Em agosto, vazou de novo, agosto de 2021, vazou de novo os dados das operadoras de telefonia. Então, o sujeito, o bandido, ele tem o seu nome, o seu CPF, qual operadora você tem contratado, quanto você paga por mês e qual que é o contrato que você tem com os caras. Hoje mesmo eu já bloqueei uma pessoa da TIM que fez contato com o corporativo da gente
se apresentando como sendo da TIM. Eu nem respondi, já bloqueei de cara. Deve ser desse caso aí. Pois é, então agora o que eles estão fazendo é mandando uma cartinha para você e colocando à disposição um call center para você ligar e conferir todos esses dados, agenda um técnico aí na tua empresa e chega lá e faz a festa. Na tua empresa ou na tua casa. Né? Então, num contexto em que está todo mundo preocupado, a gente tem que entender que privacidade é uma coisa importante agora. Né? E aí tem essa questão da autodeterminação informativa. E aí, avançando um pouquinho na questão da lei, né, a gente tem aqui nos princípios de boa-fé, o princípio número 6, que é o da transparência. Esse é o resumo da nossa da conversa em cima daqui da lei que a gente teve na terça-feira. Então, a Vanessa e o Tomás não estavam com a gente, né? A Laura, ela está se especializando, ela já tem uma série de cursos, está aqui com a gente, aqui como convidada nossa, para se especializar um pouquinho mais. Tá clara essa parte até aí, pessoal? Tomás, está tranquilo esse conceito para você? Vanessa? Sim, tá tudo bem. Então, vamos lá. Então, a gente vai para o objetivo de hoje, que está no 41. Opa! Não, aqui, ó. 42. Né? Vamos definir uma coisa. Alguém sabe definir para mim a diferença entre controlador e operador? Porque essa vai ser a realidade de vocês, tá? Alguém sabe definir a diferença entre controlador e operador? Não, eu não sei. Pensa que tudo a gente tem que sempre pensar no ponto de vista do titular do dado, que é a pessoa física. Então, eu sou o Marcelo Silva, eu tenho os meus dados, CPF, RG, um monte de coisa que a lei protege. Né? E tem alguém, uma empresa diante de mim, que ou ela é controladora ou é operadora. Quem eu enxergo como controlador? Aquele que controla as informações que eu estou cedendo. Então, vamos pensar nas empresas de telecom. Eu entreguei para a Vivo os meus dados para poder fazer a conexão na minha casa. Então, eles pediram comprovação de renda, residências, cópia do CNH, que vai o CPF, CNH, RG, está tudo lá no mesmo documento. Né? Aquele monte de documento para assinar o contrato com a Vivo. Então, em tese, a Vivo controla os dados que eu estou cedendo. Essa é a brincadeira. Está claro? Está. Né? Só que é a Vivo que vem fazer a implantação aqui na minha casa? É um terceiro, né? Isso. Este terceiro, não sei quem que é. Ele opera ou ele trabalha em função da relação que eu tenho com o controlador, que no caso é com a Vivo. Então, o controlador é aquele para quem eu, titular, entreguei informação. O operador é aquele que faz operações, trabalhos, com os dados que estão na mão do controlador. Ele é um contratado do controlador. Vamos dar aqui pegar aqui um exemplo mais comunzão. Né? Tomás, você tem funcionário aí no Porão das Tintas, não tem? E você mesmo processa a folha de pagamento da sua empresa? Tá sem microfone. O meu contador. Ok. Então, veja, os seus funcionários são os titulares de dados. Para quem que eles entregaram os dados deles para poder produzir o registro conforme a CLT manda? Foi para você ou para o contador? Para o porão. Entregou para mim e eu passei para o contador. Então, para o titular de dados, você é o controlador e o contador é o operador. Ok? A Gisele entrou aí. Oi, Gisele, estamos falando de você aqui, falando de contabilidade. Oi, Gisele, boa noite. Está conectando o áudio dela. Ah, tá. Aí. Aí, agora foi, né? Então, vamos lá. Vamos pensar nesse desenho que a gente fez, né, que houve um vazamento de dados na contabilidade. Então, o hacker entrou lá, vou dar um caso de um cliente nosso. O cara entrou na contabilidade e ele sequestrou, lembra que negócio que os hackers fazem, que é colocar uma senha nos arquivos?
Ele sequestrou só os arquivos de declaração de imposto de renda. Né? E é uma empresa, aquela de contabilidade, que trabalha só com um cliente graúdo. Então, ele não faz declaração de imposto de renda do Marcelo, ele faz de outra galera. Né? E o sujeito sequestrou só isso. Ele sabia o que estava fazendo, né? De quem é a responsabilidade por este ato? É do titular do dado, que teve o dado sequestrado, é da escritório de contabilidade, ou é do terceiro que estava operando o sistema de segurança de informação da empresa e, eventualmente, aquela galera que o contador é obrigado a chamar, às vezes, no final do ano, para poder ajudar a resolver aquele mundaréu de declaração que tem. Ele monta um time avulso, às vezes pega lá um pessoal, né, que já está organizado devidamente lá, 3, 4 pessoas a mais para poder vir. Quem é a responsabilidade se esse dado vazar? Porque o sujeito lá em russo pediu uma grana alta para o contador para poder liberar os dados. Essa grana não foi. E aí? Quem é que responde por isso? Contabilidade. Olha o que está na tela aqui, ó. Artigo 42. O controlador ou o operador, que em razão do seu trabalho, é obrigado a reparar. E aqui diz, ó, parágrafo 1º, inciso 1. O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações de legislação. Então, é assim, todo mundo que está envolvido naquele tratamento vai responder por isso. O cara de segurança, o contador, o terceiro que o contador contratou e quem mais estava nesse circuito. Aí o cara tem e fala assim, pô, mas nem estava lá, meu. E eu coloquei a segurança, só que o cara quis pagar. O cara é um mão de vaca lá danado. Eu vendi para ele um antivírusinho meia boca. Eu vou de vez em quando lá só para configurar um antivírus. Você está no circuito. Paga junto. Porque existe ainda, para vocês terem uma ideia, isso é regulamento, não está na lei. Foi um regulamento escrito agora em agosto. Reconhecendo a função do suboperador. O que é o suboperador? É o contratado do operador. Então, que às vezes o operador ele não dá conta de fazer tudo. Então, ele quer quarteirização. Isso é super normal no nosso país. Então, todo mundo que está na linha responde por isso. E aí, né, divide como a conta? O que vocês acham? Porque, só para pontuar, tá, existem duas contas. A conta com o judiciário e a conta com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Com qual desses dois a gente melhor? Dinheiro vem do judiciário, tá? Pode vir multa também da Agência Nacional. A multa da Agência Nacional, ela está em função do faturamento do controlador ou do grupo econômico ao qual o controlador faz parte. Pode bater até 50 milhões, mas é 2% do faturamento. Né? Mas como é que se divide essa conta, gente? Não importa quem foi que causou o problema. Como é que divide a conta? O que vocês acham? Não precisa de lei para fazer essa conta. Se você falou no começo que tanto o operador como o controlador, eles têm responsabilidade por conta de um controlar e o outro utilizar do dado, então eu acho que é igual, não é? Meio a meio, é? É assim, não tem que é meio a meio. Não tem regra. Não tem regra. O juiz, ele falou assim, não quero nem saber. Você e você. Está aqui, ó. Esta é a indenização por danos morais que o fulano está cobrando. E que eu estou validando. Qual é o valor? Agosto, Rio Grande do Sul, um juiz, na proposta de sentença, ele determinou R$6.000 de reparação por danos morais para um cara que recebeu até cansar e-mail marketing de uma faculdade. Proposta de sentença. Lá na frente pode virar 2, 3 pau. Mas na capa, e nem entrou a Agência Nacional, hein? Estou falando judiciário.
E aí, o cara que manda o e-mail marketing, o cara de marketing da faculdade, que é o terceiro de marketing, a provavelmente vai voltar a rachar essa conta. Em que base se racha essa conta? Para o juiz não importa. Então, se para o juiz não importa, onde é que a gente vai definir isso daí, gente? E aí está o pulo do gato e é o motivo de vocês estarem aqui. Nós vamos definir isso no contrato que vocês têm com essa galera toda. Se você é o controlador, né, você tem a prerrogativa de determinar qual é essa fatia de divisão e vai negociar isso daí. Então, você pode deixar claro para os teus operadores que você aceita rachar. Ou, vou dar um exemplo que aconteceu hoje. A gente colocou que se a causadora do incidente for o operador, ele arca integralmente com todos os prejuízos. Tanto do ponto de vista de Agência Nacional Multa, e aí a multa vai ser o faturamento dele, quanto indenização no caso judiciário. O cara não gostou. A gente vai ter uma reunião semana que vem para discutir, porque ele quer que a gente assuma todos os custos. Não dá, né? Então, se você tem um cenário que, vamos pegar aqui folha de pagamento, né? Pega aqui a situação, a Gisele, eu acho que pode concordar com a gente. O Tomás, ele não tem controle algum sobre como é o ambiente da contabilidade, porque a contabilidade trabalha, às vezes, com milhares de empresas. Então, como é que faz? O Tomás ele tem que falar assim, contador, se rolar um problema aí, com uma das suas milhares de empresas e sobrar para mim, eu topo pagar metade se tiver vazamento dos meus dados. Ou ele sempre fala assim, eu não vou pagar nada, você paga sozinho. Entendeu como é que funciona, gente? Bom, qual que vai ser a base de compartilhamento? Imagina que você contratou o eu e meu irmão informática para cuidar da sua TI. O cara é um microempreendedor individual. Você vai fazer um contrato que você vai jogar a culpa todinha nele? Aí você vai convencer o juiz de que esse cara tinha consciência de que ele respondia integralmente qualquer dano na tua empresa? Por mais pequeno que você seja, né, você tem que entender essa proporcionalidade de força. Tem que negociar. E aí, né, como aconteceu no caso hoje do nosso outro cliente, toma a decisão. Você quer mesmo fazer com esse cara? Porque você não vai poder culpar ele nunca. Porque uma coisa é o que está no contrato, outra coisa é que você vai tentar justificar para um juiz. Pega esse caso do contador que teve esse sequestro. Foi só de declaração de imposto de renda, logo depois que terminou as entregas. Ou seja, o cara sabia o que queria, era um negócio cirúrgico ali para poder arrebentar aquele cara. Então, como é que a gente está preparado por isso daí? Como é que a gente está preparado para lidar com esse artigo 42? Do contrato. Por isso que eu preciso que vocês cumpram aquelas atividades de contrato. Aquelas atividades, vocês vão me fornecer qual é quem são os seus fornecedores, né? E aí eu e o Guilherme vamos ler essa relação de fornecedores, vamos lá entender quem são essas empresas, poder te dar o melhor conselho, né? Recomendação, ó, é esta cláusula, não é esta cláusula, este cuidado, melhor evitar. A gente vai dar um conselho, né? A ação quem vai tomar vão ser vocês. Da mesma forma como nos formulários que vocês têm. Vamos imaginar que você faça uma proposta, né? A proposta de fornecimento de qualquer coisa, sei lá, que aí, mais se vocês prestam serviço para o mercado, né? E aí essa proposta, ou pegar aqui um caso mais comum, contrato de trabalho que você tem com seus fornecedores, PJ, o CLT normal, né? Lá no contrato de trabalho, né? Que é outro contrato que você tem que mandar para a gente poder examinar com você. Né? Ele dá as garantias que o titular espera receber, segundo o texto da lei, autodeterminação informativa e privacidade. Ele dá essas garantias. Essas garantias que estão ali, elas vão requerer o que de você? Na semana de ajuste de contrato, que é a próxima, de ajuste técnico, a gente vai tentar cumprir isso daí. Até aí, está claro? A gente ainda está caminhando num terreno, a Pina falou, né? Puxa, mas é um saco esse negócio, né? Essa é a parte chata mesmo.
mas a gente precisa olhar para ela para se livrar dela rápido. Porque a gente tem outra ação que ela é importante para a gente poder cumprir essas tarefas e ela vai determinar muita coisa do nosso projeto. Deixa eu pegar ele aqui, que é um relatório que está... É um relatório em que a gente vai desenhar tudo que vocês fazem com o dado, né? O que vocês têm aqui nesse relatório é o gabarito em que vocês vão pontuar as atividades de vocês. É em função desse gabarito, vocês vão colocar só o que vocês sabem. E nos outros relatórios, que é o de contrato, que é o relatório de... Está lá no Evoluto, lá. São mais 2 relatórios, se eu me engano, que eu peço para vocês. Com essas informações, a gente vai conseguir entender todo o tamanho do teu rojão. A gente vai começar a olhar para o final do circuito. O que a gente vai ter que fazer. Então, eu vou explicar agora o que tem nesse relatório. É uma sigla em inglês, roupa, mas em português é o relatório de atividade de tratamento de dados. Né? Em inglês é a mesma coisa, só que report of, né? Tem lá. O que esse relatório tem? Como eu disse, ele é o gabarito, né, de tudo que a gente tem. Vocês vão baixar esse arquivo, e veja que no arquivo tem, em cada campo, se tiver uma dúvida, tem aqui uma explicação que, do meu ponto de vista, é suficiente para você poder entender, junto com essa explicação que eu estou dando aqui para vocês. Tá? Não é nada do outro mundo. E, como eu disse, é para você escrever o que vocês têm. Tá com dúvida? Tá vendo aqui um campo que você não entendeu nesse outro formulário? Não pense 2 vezes. Faz um chat. O Guilherme está ligado durante o dia todo na ferramenta. Né? Bateu o chat, chega nele. Se não chegar nele, vai chegar em mim. Né? Ou então abre um chamado. Se você quiser subir, por exemplo, o arquivo para a gente dar uma conferida, né? Abre um chamado, anexa o arquivo e manda para a gente. Assim, ó, estou preenchendo aqui, mas esse campo eu não entendi. Ou não sei se esse é o caminho. Sobe ele ali no chamado para nós, ali na ferramenta, que eu ensinei como é que faz na terça-feira. E, Tomás, é um botãozinho vermelho que tem no canto da tela, da central de relacionamento, só clicar ali, qualquer uma das 2 opções, sobe arquivo para nós. Então, deixa eu explicar o que é aqui, e aí eu quero ver de vocês, né, se isso parece muito esquisito. Tá? E a gente vai fazer um aqui para poder entender junto. Tá? Vamos lá? Posso começar? Então, tá bom. Para eu identificar a atividade, né, a atividade são as coisas que você faz que envolvem manipulação de dado pessoal. Então, eu preciso saber algumas informações. Por exemplo, qual que é o departamento que cuida disso? Quem que é o gestor da área? Que nome eu dou para esse processo? Vamos fazer um exemplo aqui? O exemplo mais comum que eu acho que tem aqui é a folha de pagamento, né? Ou vocês querem pegar um exemplo que... Quer comandar, Gisele, um exemplo seu, ou a Pina, que trabalha com seguros, são os casos mais ricos de tratamento de dados, ou a gente vai para um comunzão? O que vocês preferem, para a gente poder ser construtivo aqui? O meu caso é bem mais complexo, né? Porque envolve muitos departamentos. Então, eu acho que o da Pina, por mais que tá complexo, acho que resume mais na parte de clientes, né? De seguros, né? Sei não, gente, sei não. Vamos pegar aqui, todo mundo já contratou um seguro de vida com um corretor pessoa física? Vamos pegar esse caso como exemplo? Que tal? Não deda não, Marcelo, porque se contrataram não foi comigo, aí eu vou ficar bravo. Não, mas aí você já vai pegar toda a capivara aqui e vai puxar o contrato para você, pô. Então tá bom. Então, ó, vamos lá. Esse tamanho de tela tá bom? Vocês O vazamento de dados. Só entre amigos, né? Só entre amigos, né? Vamos lá, então. Então, o nosso avatar aqui é um corretor, pessoa física, que ele trabalha com 10 bandeiras, né? E aí, só para ajudar a gente, então, o corretor, pessoa física, ele coloca as propostas nas corretoras e aí a corretora devolve para ele e faz a negociação. É assim, não é? Tem que ligar o microfone ali. Pina, você está escutando?
Ou a Pina caiu? Você tá sem microfone. Peraí que eu tô uma ligação, peraí. Mas eu acho que é por aí, né? Então, vamos começar a escrever qualquer coisa, a Pina corrige a gente. Então, o nome da área de negócio é comercial. O nome do gestor da área de negócio, vamos lá, é a Pina. O nome do processo de negócio é o cotação seguro de vida. Por que é importante cotação e não a venda? Porque na cotação, você, em geral, não tem nenhum acordo firmado com ninguém, né? E o cara começa a te entregar um monte de dado pessoal. Antes dele começar a me entregar esses dados pessoais, eu preciso pedir autorização dele? Ah, precisa. É onde eu quero chegar. Porque, assim, ele entregou o dado para você, vou dar um exemplo de um colega nosso. Ele falou assim, quando o veículo da nossa empresa passa por um sinistro na rua, para facilitar a vida da pessoa que se envolveu com o nosso motorista, a gente pede cópia do CNH ali na hora mesmo. Aí o motorista já tira foto do CNH do cara, manda para a gente poder processar o sinistro e tal. E aí, onde é que fica isso? Eu perguntei para o gestor da área de seguros, né? Não, o cara manda pelo WhatsApp, vem para o WhatsApp aqui da empresa. Tá, mas você usa o Android, né? E a conta que você colocou para cadastrar no Android é a conta de quem? Cada um faz o seu, Gmail pessoal. Então, você está com o CNH do cara, que você nunca viu na vida, que se envolveu num sinistro no Gmail pessoal do seu funcionário. Ele, tá bom, aí você recolhe esses dados, faz o que? Aí eu mando para a corretora. Você precisa ter esses dados? Não, é só para facilitar a vida, para ser simpático. Tá bom, então esse cara que já teve um prejuízo com você, ele sabe que você tem dado pessoal dele no celular, que ele viu, né? E nos seus sistemas. E que não é você que tem que ficar com esse dado. Você nem é o controlador. Você também não é nem operador, você não é nada, você é só um segurado. Mas você está assumindo o papel de controlador na hora. Então ele vem atrás de você para você poder dar aquele monte de direito que ele tem, 18 direitos ele tem, em cima da droga da foto CNH que você pediu para ele. Então, como é que você sai dessa sinuca de bico? Documenta tudo ou não faz, não é sua obrigação. Eles decidiram não fazer. Mas, Pina, se você não tem outro jeito para fazer a proteção para o cara, ele tem que começar a brincadeira assim aqui, um termo de consentimento, que eu vou mandar para vocês. Esse termo de consentimento, eu vou fazer a sua cotação, só que eu tenho que ter acesso a dados. Assina para mim aqui, e aí no Brasil a assinatura pode ser até um e-mail, né? Então me manda um e-mail. Essa assinatura pode ser aquela eletrônica, aquela Signs? Pode, sign, ele pode te mandar um e-mail autorizando. Aí, a partir dessa autorização, está valendo. Como é que funcionam as empresas de telecom e de grandes volumes de dados, né? De assinatura de serviços tal? Ele pede uma confirmação audível na gravação. Seu fulano, eu vou ter acesso a uma série de dados do senhor. O senhor me autoriza a ter acesso a esses dados? Pode dizer claramente aqui para a gente poder gravar? Sim, autorizo. Pronto, assinatura de voz. Essa autorização pode ser pelo WhatsApp também, porque agora a gente pega todos os dados pelo WhatsApp, né? Você vai ter que mandar. Aí você tem que usar o WhatsApp corporativo com uma conta do Gmail corporativa para estar valendo. Senão você está enrolado. O nosso é assim. Se o Gmail que está cadastrado no celular for da pessoa física, já está errado. Entendeu? Gostei não, mas já entendi. Esse Gmail corporativo que você fala é um Gmail, por exemplo, aesu@gmail. Não, é o aesu.com.br, só que você coloca este domínio no Gmail. E aí você consegue usar ele para poder ativar o celular no Android. Não, eu estou te perguntando porque a gente tem nesse telefone corporativo que eu falo com você, a gente tem a conta do Google, né, para ter lá o acesso do Gmail, né, para essas coisas que tem que ter e tal, e a nossa conta, ela é um @gmail, né, eu tenho que transformar, então. Não, se a sua conta corporativa for o Gmail, não tem problema. Agora, tem muita gente que por 30 pila por mês faz o @ próprio domínio dentro do servidor do Gmail, que aí, para todos os efeitos, tecnicamente é um Gmail. Mas o da W2Com é assim, o da W2Com é um Gmail. Uhum. E a gente cadastra o celular, faz o que a gente tem que fazer ali. Entendi. Né? Bom, vamos lá? Vamos então tá. Então, ok, o nome do processo é cotação, porque lá na frente eu vou ter que consertar essa situação do termo, não é a venda, porque quando for venda, tem um contratinho.
Aí eu não preciso de consentimento, está no contrato. Mas na cotação não tem, eu tenho que ter um formuláriozinho, tem que ter pelo menos alguns caracteres. Vamos continuar. Qual é o nome do processo de negócio que trata da aquisição de dados pessoais? O processo de negócio é a cotação. O processo utiliza ou depende de sistema ou aplicação? Porque se ele for um processo que é assim de boca, no e-mail, tal, isso aqui, está de boa. Mas se ele tem um sistema, fica mais fácil também, que a gente passa a controlar o sistema. E aí, toda vez que, quando você fala de NPD, você usa um sistema, isso sempre soa bom, tá? Soa bem. Porque você consegue ter controles mais objetivos, como rastreabilidade, log. Agora, os e-mails, Excel, aí é cancerinha, né? Mas não tem problema. Ninguém é obrigado a fazer nada. Você é obrigado só a ter controle. Né? Nesse caso aqui, que a gente está falando de uma cotação de seguro de vida, essas informações que o segurado me passou, eles vão para um sistema meu e depois para um sistema da seguradora. Perfeito. Então, se ele não passar pelo WhatsApp, né, se é uma interação direta dentro do sistema, né, que, por exemplo, são informações, às vezes você não pede cópia, você quer só informação. Se o corretor lança direto no sistema, é o melhor cenário de todos. Mas não, o cara manda tudo por WhatsApp, depois eu digito tudo lá. A gente tem que mapear esse caminho. Então, nesse caso, utiliza uma aplicação, né, vamos colocar que sim, né, que eu faço isso, porque o lance do WhatsApp é só não mandar mais para o WhatsApp. Fala para o cara, olha, eu vou te entrevistar, numa ligação você fala para mim o que você quer, e aí eu coloco aqui no sisteminha e vida que segue. Né? O nome do contato de TI para a área de negócio. Né? Por que é importante? Porque uma coisa é importante, e aí não tem nada a ver com a lei. É só na hora de você provocar uma reação, você tem que saber quais são as pessoas. O que a gente está fazendo aqui é já montando um caminho crítico para, na hora que der problema, eu sei para onde correr. É algo que você faz uma vez. Depois você só faz manutenção quando precisar. Mas a lei exige que você tenha este mapa. Né? Então, nome do contato de TI, aqui eu vou colocar um NA, porque eu não tenho esse contato de TI. Né? Ou eu posso colocar diretoria. O que seria esse contato de TI? É a pessoa de TI que você aciona se der algum problema aqui. Então, às vezes, você não tem essa pessoa tira-colo. Só tem a CETEC. Né? Ou então, beleza, coloca aqui CETEC. Carlos. Bom, qual é o tipo de dado pessoal que está aqui nessa história? Né? Então, aqui eu tenho uns exemplos que aparecem aqui quando eu paro o mouse aqui em cima. Né? Deixa eu ir para o lado aqui. Nome, endereço, e-mail, tal, isso, aquilo, outro. Tem a lista de dados aqui para poder te dar uma ideia. Né? O que eu preciso aqui? Tipo de dado pessoal que eu tenho seguro de vida. Eu tenho dado de identificação, vou resumir. Identificação, saúde, financeiro e profissional. Pessoal também. É uma identificação. Às vezes é da família, né? Isso. Tem um de contato também, né, Marcelo? Identificação... tá bom, vamos lá. Aqui não tem regra, tá? Aqui pode usar criatividade, não tem problema. Né? Bom, indicar se o tipo de dado é pessoal, sensível ou os dois. Aqui é os dois. Né? Quem é o titular de dado? É o contratante. O dado é estritamente necessário para o fim do negócio? Sim. Sim, eu não consigo fazer a cotação se eu não tiver isso daqui. Qual é a fonte ou origem do dado? Né? Então, eu tenho que dizer de onde é que eu estou trazendo essa informação. Né? E eu posso dizer que é o próprio titular. Às vezes, esse dado vem Serasa, Nelway, sei lá, a empresa que você está usando para poder captar essa informação, ou o próprio titular. Né? Bom, por que isso é importante? Porque quando é do próprio titular, você tem condição de poder acessar e resolver. Quando não é o titular, é através de um banco de dados de um terceiro, aí você tem que se envolver com esse cara para resolver junto. É o lance do artigo 42 que a gente viu. O dado utilizado para fim de formação de perfil comportamental,
né? Isso daqui é crítico, tá? Que aqui envolve inteligência artificial. Inteligência artificial, aquela que ele examina os seus dados e ele toma decisão sobre o que fazer com você. Isso daí é pano para manga. É dos complicado. Deixa eu ver, tem chat aqui. Continuando. Utilizar dado pessoal informado sobre as formas de tratamento, bem como formação de perfil comportamental. Lembra a pergunta da Pina? Vou pegar a cotação, tem que entregar alguma coisa? Sim. O que tem que estar escrito lá? Isso. Né? Como é que eu faço isso? Pode ser 3 frases num parágrafo só. Não precisa complicar. Você tem que ser transparente, só isso. E transparente não quer dizer ser técnico, né? No nosso caso, a Pina tem esse formulário, então a gente dá um aqui como um sim. Qual a finalidade da utilização do dado de acordo com... Aqui é cotação. Aí a Pina vai falar assim, cara, mas é claro que cotação é para cotação. Mas o lance é que quem é que vai ler esse relatório? É um juiz. Então, você tem que escrever algo que um juiz possa entender. E qual que é o padrão para um juiz entender? Oi, Paulo, seja bem-vindo. Qual é o padrão para um juiz entender? Quem quer dar uma sugestão? Você quer fazer um texto que o juiz entenda. Qual é o padrão de texto? Claro que tem que ser respeitoso e tal, mas você não precisa ser advogado para o juiz entender. Padrão de contrato. Padrão de criança. Se uma criança entender, o juiz entende. Entendeu? Então, se você faz um texto muito longo, criança não entende. Né? Faz um texto muito genérico, criança também não entende. Né? Ser prático, né? Uma vez eu estava vendo uma explicação dessa, o sujeito falou para a criança, fulano lava dinheiro. Tenta imaginar o que a criança pensou. Então, é assim. Né? Uma questão que também... Nessa coluna que você colocou, descreva a finalidade da utilização, cotação de serviços com seguradoras, né? Porque você é corretora, né? Seguradoras. É isso aí. Bom, agora uma questão bastante importante que pode nos ajudar, né? Existe alguma regulamentação que determina como isso é feito? Porque quando você segue uma regra do sindicato, da confederação, tal, e essa regra é falha, e você se calcou nela, isso pode ser uma boa defesa. Né? É claro que, dependendo do contexto, não para em pé, né? Mas é uma forma de mostrar que você, empresário, né, fez a sua parte, você não fica inventando. Então, por exemplo, no caso da ESU, existe regra para as associações, não tem? Como tem para as associações comerciais, né? Existem algumas regras. Se alguma dessas regras for favorável a esse cenário, é importante citar, né? Então, vamos colocar aqui que, no caso de regulação, justifique a realização desse negócio desse jeito. Aqui a gente pode definir, a SUSEP deve ter um padrão, não tem? É assim que escreve? Ainda não passou para a gente, mas deve ter. SUSEP, né? Então, eu estava analisando aqui no meu caso, a implantação da LGPD é extremamente parecido com a ISO 9001. A mesma coisa, praticamente, de controles, rastreabilidade. É basicamente um mapeamento, né? E a gente fez um trabalho bastante forte com a como é que chama a Confederação de Contabilidade? CRC ou CFC? Não, o SESCOM? não, SESCOM. SESCOM que é nacional, né? Isso. E aí o que acontece? Né? Tem situação em que, às vezes, eles se manifestam. Vamos pegar o pessoal de imóvel, tem lá o Sinduscom, né? E tem um outro lá de corretores de imóveis. E tem que ver que... Cresce, né? Se existe alguma manifestação dele sobre boas práticas
para o segmento, isso tem força, sobretudo para proteger o pequeno empresário. Que o argumento é o seguinte: eu vou até o texto da lei. Para entender o texto da lei, eu sou organizado dentro de um sindicato, uma associação. Aí, por exemplo, a ESUL faz diferença. A ESUL ela pode determinar uma série de comportamento padrão, por exemplo, para este formulário aqui, para empresas do segmento tal. Né? A ESUL faz a lição de casa, deixa o negócio mais ou menos redondinho, e aí as empresas se condicionam a este padrão de comportamento aqui no Roupa. E aí, quando ele for questionado, ele fala assim, cara, eu sigo a regra da ESUL para esta atividade no meu segmento. Então, eu não tenho isso registrado deste jeito, tá? Eu tenho só no meu contrato com a ESUL, fala que eu faço desse jeito, eu tenho aqui evidência, né? Te mostro o relatório e tal, então não vem pedir para mim algo da NASA. Eu vou ter essa página aqui, que é o que esse segmento já achou. E a Agência Nacional, ela tem que fomentar o empreendedorismo e a economia, ela não pode travar. Então, aí que as associações fazem a diferença. Né? No caso do judiciário, não. O judiciário, o juiz, ele quer saber de ele entender e ele achar que você é inocente. Então, aí a gente tem que fazer esse relatório, padrãozão criança. Né? Então, vamos imaginar que a SUSEP tem uma regra para cotação, em algum lugar está escrito que é assim que o corretor faz. Então, a gente tem que se valer disso daí. Né? Bom, neste caso, é aplicável, né? Isso daí, o dado pessoal é compartilhado ou enviado? Então, aqui é assim. Aqui é SUSEP. SUSEP é com P mudo, Pina? Não, né? Com P mudo. Beleza, né? E aqui ele pergunta se o dado é compartilhado com algum órgão regulador ou governamental, né? Então, pega no hospital, quando tem um óbito no hospital, ele tem que avisar o INSS, né? Para poder proceder a algum tipo de bloqueio, se aposentado, tal, isso, aquilo, outro. Mas no caso de seguro, não, né? Então, no caso de contabilidade, eu acho que também tem que notificar quando tem situação que tem que notificar na folha, pensão, tal, um monte de coisa, né? Então, tem que lembrar de colocar esse tipo de coisa, que é um compartilhamento, né? Marcelo, eu não entendi a questão da coluna Q. Ó, a P fez a pergunta. A regulamentação, norma, lei, qualquer outro dispositivo legal que justifique a realização do processo de negócio, que é o jeito que você pega o dado, que tipo de dado você pega, e a gente está falando aqui que tem. Né? Tá, caso aplicável, né? Quais órgãos reguladores ou governamentais o dado pessoal é compartilhado e enviado? Né? Não, compartilhado e enviado aqui é NA. Desculpa, preenchi errado aqui. Né? Aqui que é... Deixa eu ver o que é para colocar aqui. Aqui eu não coloquei nada. Então, estava certo, tá? Aqui é SUSEP, né? E fim de história. Aqui é o NA, porque eu não compartilho com o governo, né? Como eu não compartilho com o governo, também não é aplicável aqui o descrever a finalidade de compartilhamento. Você não faz isso, né, Pina? Para cotação, né? Não, tem algumas questões dentro da proposta final que vai para a policy, que talvez sistematicamente são compartilhadas. Mas aí você tem contrato, não é cotação. É contrato. Aí é contrato. Né? Aqui a gente está trabalhando só cotação. Bom, a solicitação de consentimento para o titular do dado pessoal quando a coleta e tratamento, aí é aquele formuláriozinho que você vai ter na mão, que é o formulário de coleta. Neste momento, Pina, se você for fazer, você não tem esse formulário, você vai dizer para mim que não. E aí eu e o Guilherme, quando for ler o seu relatório, a gente vai ver, puxa, aqui cabe aquele, aí a gente vai mandar o texto para você. Ó, em relação àquela atividade de tratamento, é importante você usar este texto. E vamos imaginar que você preencheu 10 linhas aqui. Para cada linha, eu e o Guilherme vamos achar uma recomendação para mandar para vocês. Então, ó, para a linha 1, 3 e 5, usa este terminho. Para a linha 7, 8 e 9, aí você tem que pensar num aditivo de contrato. É melhor este tipo de reação. Entendeu como é que funciona? Isso está claro, pessoal? Vamos lá. Bom, continuando falando sobre consentimento. A solicitação de consentimento para o titular do dado pessoal informa as finalidades
e formas de tratamento de dados, aí é aquele texto simples que eu falei, né? Vamos imaginar que a PINA já tem formulário, então ela vai dizer que sim. Né? Esses consentimentos são armazenados para fins comprobatórios? O que quer dizer isso? Amanhã, esse cara ele faz assim, ele não fechou a proposta com a PINA, ele fechou com o concorrente, mas ele entregou tudo. Então, ele vai entrar em contato com a PINA e vai falar assim, PINA, eu te entreguei os meus dados, como a gente não fechou, eu quero que você apague tudo. Né? Ou então ele faz diferente, ele lembra disso daqui 3 anos. Ele vai assim, Pina, que dado meu você tem? Eu sei que você tem. Que dado meu você tem? Então, de alguma forma, você tem que guardar o dado e o consentimento às regras do jogo que ele fez para efeitos comprobatórios ou então para simplesmente poder acatar a revogação que ele vai pedir. Né? Então, você tem que ter essa informação à disposição. Né? Então, aqui, ó. Marcelo, deixa eu interromper um minutinho. Ela não precisa pedir consentimento para manter esse dado guardado caso ele não venha a fechar com ela? Essa é a regra do jogo. A regra do jogo tem que estar declarada. Então, no consentimento, ela tem que manifestar. Caso não concluam, a cotação não seja efetivada, você gostaria de manter os seus dados para futuros contatos, alguma coisa nesse sentido? Sim. Né? Então, aqui, ó, eu tenho que falar, se sim, informar o local de armazenamento e uma breve descrição do processo. Então, o consentimento são armazenados, aqui ela vai colocar um sim, né? E tudo fica no sistema interno abc app.com.br. Sei lá. Alguma explicação de como é que você guarda esse tipo de coisa para você saber onde recorrer a ele. Né? Bom, o titular foi informado sobre o procedimento de possibilidade ou não de fornecimento de consentimento? Sim, foi, no textinho que a gente fez. Né? A possibilidade de revogação? Sim. Né? Eu posso fazer essa revogação, aí aqui deixa eu ver se tem mais alguma regrinha. Não, beleza. Né? Bom, perguntinha. Essa pergunta aqui, ela dói quando for um dado que já tem regulamentação sobre período de retenção. Né? Qual que é o período em que esse dado tem que ficar guardado? Tem regra para isso? Então, o Marcelo, a Suzep manda que a pólice sejam mantidas em arquivo por 5 anos. Renovadas ou não. A pólice, né? Mas e a cotação? A vistoria A cotação é um dado que a gente pega de uso comercial, né? Depois, se o cara não fechou, ano que vem você vai tentar de novo. Então, para que serve essa informação? Porque se você registrar aqui, você vai se livrar de problema. Pensa aquele cara que não fechou com você há 3 anos atrás e que agora ele quer saber que dado você tem dele. Ele quer tentar ganhar os 6 contos de você. Né? Ou você precisa se livrar desse sujeito. Você tem alguma obrigação legal de manter o dado? Se fosse uma cotação, um contrato, 5 anos, que é o período básico do Código Civil, né? Não, dado de folha de pagamento, aí é mais tempo, né, Gisele? Folha de pagamento são... Previdenciário, 35 anos, né? Olha que show. Aguarda. Olha que show. Caraca, a pessoa... A empresa às vezes nem existe mais, né? Então, mas se ele conseguir te achar, é você que tem que responder. Então, aí tem um detalhe. Vamos pensar assim, a Gisele foi minha contadora há 15 anos atrás, e ela tem esses dados, eu fiquei com ela só 5 anos, depois eu quebrei e segui minha vida. Aí um funcionário daquela época quer esse dado. Eu vou assim, não, está na contadora, não quero nem saber. Posso passar a bucha? Pelas regras do mercado, o mercado acha que esse dado está sim com o contador. Mas eu não posso passar essa bucha. Aí como é que a Gisele sai? Né? É este campinho aqui. Primeiro ela vai declarar que a temporalidade depende da vigência do contrato. O contrato não existe mais, não existe temporalidade. Acabou o contrato hoje, acabou hoje. A guarda desses documentos serão destruídos. Pronto.
Não fez isso? Espera os 35 anos. E a mesma coisa vale para todos os contratos que a gente tem envolvendo dado pessoal. Você não sabe qual é a tabela, a pessoa pode exigir os 5 anos, que é o prazo convencional lá do Código Civil. Ou o que você colocar aqui. Então, você pode colocar aqui, ó, qual período de retenção? 1 semana, que é o prazo de duração da sua proposta. Quando for montar essa planilha, um exemplo, né? Lá, você colocou lá o Carlos da CETEC, que é o responsável. No caso, quando ele ficou ali, ele foi mencionado, mas dentro da empresa dele, outras pessoas também têm acesso. Aí, então, vai caber ele fazer aquele contrato, mas entre a Contis e a CETEC, é ele o responsável. E você vai declarar que qualquer suboperador, que é o termo que a lei usa, é de responsabilidade dele propagar todos esses ditames que você, controlador, definiu. E aí, ele vai pensar se vale a pena ter suboperador, porque no exemplo de hoje, que a gente estava lidando com um cliente nosso, o prestador de serviços de TI, ele não quer assumir responsabilidade em relação aos quarteirizados dele. Então, o nosso cliente está pensando em não contratar esse cara. E para um outro que tenha menos quarteirizados, ou quarteirizados mais sob controle. Né? Porque senão é risco. Se quarteirizar da pronta, todo mundo paga. E aí você não tem um contratinho com o cara para vincular o cara ao problema. E aí os 2% do faturamento é o do controlador. Aí se o controlador for muito grande, olha o tamanho do rojão. E aí vai brigar para dividir as partes. O juiz vai sentar e vai ficar vendo. Ele faz a proposta de sentença, ele sabe que o processo civil tem lá o trâmite dele, né? Aí vai para a sentença, vai recorrer. Nesse ínterim todo, você pode ir lá na frente, daqui 2, 3 anos, pagar só 1/10 do valor. Mas você ficou com o nome na jaca esse tempo todo. E aí o cara faz a graça de protocolar uma reclamação na NPD. A NPD não tem essa de, desculpa, foi errado. A NPD ela vai juntar evidência, ela achou, ela vai te colocar numa fila. A fila vai ser, está na regulamentação dela de punição, né? Vai ser uma repreensão, publicização, ou só uma notificação. De toda forma, seu nomezinho vai estar lá. Então, compensa? Não, vou escolher melhor meus parceiros. Essa é a proposta. E aí, se o pequeno faz, né, que é a proposta dessa oficina, o pequeno faz o básico, ele gera um valor de vantagem, um diferencial de competição com os outros muito grande. O CETEC está fazendo isso, tá? O CETEC está se organizando, né, para poder passar para frente aquela história lá, para assim, se você quiser contar com a minha proteção, essas são minhas regras, né? E vai se descomprometer em cumprir aquilo que não foi definido. Ela vai definir a regra. É assim que eu sou o operador. Daqui para frente, assim, muita conta é só sua. E aí, se o cliente dela tiver alinhado, é só fazer a coincidência de termos, de regras de conduta, no caso. Mas vamos voltar aqui, ó. Então, qual é o tempo de retenção? Né? Aqui você tem que colocar o menor possível. Vamos imaginar que você tenha, Pina, uma coleção de propostas passadas, que você não fechou, mas que o comercial tem aquilo como uma informação importante, porque, assim, ele não fechou comigo, ele fechou com alguém, mas todo ano ele tem que renovar. Então, todo ano eu dou uma ligadinha para ele, você não fechou comigo e tal. Isso acontece, né? Sim, então, acontece bastante. Então, neste caso, você vai ficar com o dado do sujeito até essa renovação. Aí, se fosse você escrevendo esse texto, e você colocasse aqui, ao invés de 1 semana, colocasse 2 anos, por exemplo, que é o tempo de renovação, para você fazer essa atividade comercial, a nossa recomendação seria apagar toda a informação e ficar só com dado de contato, que esse você pode ficar. Então, a gente nem fica com ele mais de 1 ano, porque a gente tenta mais 1 ano. Se a pessoa não fechou com a gente no início e não fechou na renovação, dificilmente ele fecha de novo, a não ser que ele brigue com o corretor dele, alguma coisa assim, mas a gente não tem esse costume, né? A gente tenta apenas uma vez. Então tá. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? O que é importante? Estou dando um exemplo de como vai ser a minha devolutiva em função dessa linha de vocês. A gente vai tentar entender com você o que é essencial, né?
e o que você fica só para facilitar. O que é para facilitar? Nossa recomendação é jogar fora. Como é que você joga fora? Você vai fazer uma linha dessa, escrever no dado que você joga fora. No final a gente vai dizer, joguei fora. E este documento, como é um documento que tem que ir para o judiciário ou para a NPD, ele é a prova de que você não tem essa coleção. Porque você jogou ela fora com uma semana. E aí o reclamante está te pedindo um negócio de 3 anos atrás. Cara, uma semana depois do dia que eu falei com ele que ele não fechou comigo, não existia mais nenhum dado aqui. E eu tenho meu processo interno. Eu não preciso ficar juntando muita prova disso. Eu tenho um processo organizado, né? Aí vai gerar os certificadinhos desse curso, eu fiz esse curso, eu tenho esse relatório do consultor que me recomendou na época. Então, não tenho dado nenhum aqui. Acabou a história. Né? Aí você não tem nada disso, o juiz vai olhar para a tua cara com cara de conta e fala assim, cara, vamos fazer um acordo aqui, ó. As partes querem definir um valor aí, ou quer que eu arbitre sobre isso daí? É assim que ele faz. Né? Vamos continuar? Então, justifique o motivo caso não haja definição de tempo de retenção do dado pessoal. Porque, às vezes, você tem essa situação. Né? Dado de portaria. Eu fui no seu prédio visitar você e lá na portaria eu deixei a cópia do meu CNH. Para ele poder me liberar a acessar o prédio. De quem é o BO? Da portaria ou seu? Teu. Eu vou atrás de você. Você foi na portaria. Cara, eu fui ver você, eu não fui ver a portaria. Cheguei lá, tinha um operador seu. Me pediu o dado. Né? Então, aqui você vai falar assim, qual que é o tempo de retenção do dado na portaria? Não sei. E vai justificar. Não sei. Aí, eu e o Guilherme vamos ter que pensar em como te ajudar. Nesse caso aí, ou a gente larga a mão e fala assim, cara, né? É ter um operador? É esse contrato com o condomínio. O condomínio não está organizado. Junta todos os condôminos, desce a linha no cara, que ele está 1 ano atrasado. Marcelo, eu não sei se os outros estão com a mesma sensação que eu, né? Então, essa LGPD, na realidade, ela não veio para proteger seu dado, ela veio para que pessoas com más intenções usem ela para arrancar seu dinheiro, é isso? Demorou, hein? Mas não, né? Deixa eu explicar, e foi ótima a sua pergunta. A GDPR, esse comportamento existe há mais de 20 anos na Europa. E em 2016, eles transformaram o comportamento deles num código de conduta. E cada país da União Europeia criou a sua própria lei baseada neste código. O nome do código é GDPR. E a GDPR, ela para eles é normal isso. Para eles era chover no molhado. Né? Então eles falam assim, gente, vamos escrever o que a gente já faz? Só que é o seguinte, para uma empresa negociar conosco, tem que seguir a nossa regra. E aí, qual que é a condição? Por exemplo, nós estamos no Brasil e fornecemos serviço digital para a Europa. Pode? Pode. Desde que no Brasil existam regras equivalentes à GDPR. Ah, mas não tem no Brasil. Então, vocês estão fora de negociação que envolvem dados pessoais com empresas que estão localizadas na Europa. Então, para o Brasil não ficar fora, o que eu tenho que fazer? LGPD. Por isso que a LGPD foi feita tão abruptamente e no trocar do governo. O Temer assinou antes de ir embora em 2018. Isso aí. Porque se ele não fizesse isso em 2018, né, o Brasil estava fora de negociação com a comunidade europeia, mesmo a LGPD ficando em vacância, ou seja, ficando em suspensão até agosto do ano passado. Mesmo nesse período de vacância, ela era assim, o Brasil está fazendo alguma coisa. Então, a gente não precisa cancelar negócio com as empresas brasileiras. Aí ela está no ar há 1 ano, uma empresa europeia, ela vai exigir esse monte de coisa. Aí, se você presta serviço para uma empresa europeia e não segue essas regras, né, você está com as empresas europeias, as grandes, cortando o negócio com a empresa brasileira que não tinha LGPD. Cortando. Assim, não. Você vai comprometer meu fornecimento na Europa, porque você é importante para o meu ecossistema. Bom, aí vai a versão brasileira. E aí, direto no ponto do que a Pina falou. Ô, né? Marcelo, e o que a gente tão pequeno, microempresário, tem que ser impactado com tudo isso aí?
É porque a gente lida com dado pessoal igual a grande empresa. O detalhe é que a grande empresa não resolve com esses formuláriozinhos aqui. Projeto em grande empresa demora anos. Eu estou há 2 anos numa empresa e fiquei 2 anos numa outra. Fazendo só isso. O que com vocês a gente vai resolver em um mês. Essa é a diferença. A lei, ela fala que os controles têm que ser proporcionais. Então, você tem que ter o mesmo cheiro, mesma carona, mas assim, compatível com o seu negócio. Pô. Então, como é que fica para o pequeno empresário? Você vai resolver com Excel. Está funcionando. Você tem que ter só cuidado, que dado pessoal, para Vivo ou para a nossa empresa, é igual. Gente é gente. Não importa qual o tamanho da empresa. Né? Então, quem é pequeno vai ter um monte de coisa. Esse formulário aqui, ó, ele, pro micro, esse aqui, pro forma. E se ele falar assim, não, eu sigo o padrão que a ESUL definiu para mim, tem aqui o contrato que a ESUL, né, resolveu rapidão o problema. Ele tem que ter só alguns cuidados de segurança que a gente vai ver na terceira semana. São cuidados técnicos que ele tem que ter. Agora, se você tem manipulação de dados, você tem muito funcionário, aí não tem jeito, você tem que ter o mínimo, mas tem que ter. Sim, eu fiquei na dúvida aí quando você está explicando no caso dos seguros, essa questão da retenção do dado pessoal. No meu caso, eu não solicito dados assim, pessoais, de comportamento, nada disso, mas eu pego basicamente o CPF do cliente, contato, data de aniversário, telefone e nome e endereço, por exemplo, e e-mail. São os dados que eu costumo pegar para fazer um cadastro lá na minha loja. No meu, de fato, diretamente no RP, já coloco direto no RP. Não anoto em lugar nenhum. Só que, no caso, esse dado fica para mim, enquanto o cliente não reclamar, tem que entrar no sistema, entendeu? Então, nesse caso, eu não tenho um tempo de retenção. O que seria esse tempo de retenção no meu caso? É o tempo que o dado fica com você. O seu ser indeterminado. Entendi. E existem duas grandes qualificações de dados, segundo a lei. O pessoal e o sensível. Tem dado que você tem que ter, que é o padrão do nosso país, CPF. Pô. Você quer comprar o pão na padaria? Você quer nota fiscal? Quer com CPF? Você fala. Os caras pediu o nome, você dá também. Então, a lei sabe que esses dados não tem muita conversa. Agora, foi um pouquinho além disso daí, você começa a questionar. Vamos pegar aqui uma situação que também a gente não tem esquenta-cabeça. Dado profissional. O e-mail profissional, telefone profissional, né? É um dado que você tem que proteger? Não precisa esquentar a cabeça. O pequeno, não precisa esquentar a cabeça. Porque esse é um dado profissional. Né? Vou dar um exemplo aí numa empresa grande, que eles têm aquele comunicado Dia das Mães. Então, a gente falou assim, ó, você não pode mais mandar Dia das Mães para as mães. Né? Porque você está usando uma informação sensível, que não é de identificação. Ela não é obrigada a dizer que é mãe. Você não é obrigada nem a dizer que é mulher. Você contratou uma profissional, uma diretora, uma advogada, uma engenheira, mas não é engenheira, advogada e diretora. A vaga é uma vaga genérica, né? Em termos de gênero, vaga de diretoria, vaga de advocacia, vaga de engenharia, se é homem ou mulher, irrelevante. Você contratou isso. Aí você quer tratar essa pessoa segundo o gênero dela, o gênero é uma informação protegida. E se for uma pessoa trans? Né? Você precisa levar tudo isso em conta. Então, qual que é a melhor coisa? Dia das Mães genérico. Manda para todos os funcionários. Feliz Dia das Mães. A mãe que quiser que compre aquele elogio para si. Feliz Dia das Mulheres. Agora, você manda Dia das Mulheres para as mulheres, tem que perguntar para elas se pode. Né? Então, tá só arrumando a casa. É que aqui no Brasil, a gente quer saber tudo, todo mundo. Pô. A gente se acostumou com isso. Né? E esse é o comportamento europeu que a gente foi obrigado a herdar. Para nós é um trauma, para os caras puxa, até que enfim. A questão, assim, até eu acho assim, no meu ponto de vista, as microempresas, elas vão ter muito que se preocupar com a questão de dados dos colaboradores, né? Que esse seria o mais complexo. No caso, uma empresa que ela está fazendo um processo seletivo, ela colocou a vaga, nesse momento que a pessoa envia um e-mail com o currículo, que ali tem todos os seus dados sensíveis e pessoais,
não foi solicitado, ó. Você colocou a vaga, a pessoa já encaminhou. Nesse momento também tem que ter essa segurança ou não? Você colocou a vaga, você tem que colocar lá na publicação da vaga as condições de consentimento, que é esse terminho que a Pina vai colocar na proposta, antes do cara passar o dado, vai colocar lá no seu site, a pessoa dá um ok para ela poder submeter o currículo dela. Ou seja, o currículo dela está sendo acatado com o consentimento dela de ter acesso às informações dessa... Você nem sabe se a pessoa colocou lá no currículo. Mas você fala que informações desta natureza, né, que podem estar, serão usadas pela nossa empresa em compartilhamento com a gestora do portal de contratação, com a empresa, você entrega a coisa do jeito mais simples e transparente possível. Então, você não quer citar o nome da empresa, também acho que é bobagem citar o nome da empresa com quem você compartilha, mas você pode citar. E esses dados poderão ser compartilhados com empresas, como gestor de portal, tal, isso, aquilo, outro. Ou você faz o que muita gente faz. Você coloca lá, você quer saber como tratamos seus dados? Clique aqui e leva o cara para a política de privacidade, que aí você pode fazer duas coisas. A genérica, que fica gigante, ninguém lê e fala contra você, no caso de um processo judicial, ou um capítulo específico da política que fala sobre tratamento de dados, por exemplo, no caso de currículo, e tratamento de informação sensível em currículo. Filho, idade dos filhos, gênero, tratamento social, nome social, um monte de coisa que todo mundo tem que tomar cuidado agora, né? O pequeno empresário, o micro pequeno empresário, ele vai ter que ter só um formuláriozinho basicão ali, que a lei fala que tem que ser simples, ou ele vai fazer aquilo que a lei também permite. Ele vai falar assim, olha, eu sigo as regras do portal da AESUL para isso, e aponta para o portal, para não ter que ter site, um monte de coisa e tal. A AESUL faz para ele. E a AESUL bota isso na conta e a Luciana vai ficar triste, né? Bota aí na conta de como vai fazer a gestão. Para o pequeno não tem que esquentar a cabeça. E isso, segundo a lei, pode. Entendeu? Mas aí, só para encerrar a questão da Pina, né? Quando os brasileiros viram isso, a percepção foi essa, pô, dá para arrancar um dinheiro das empresas. Né? Semana passada, um colega meu aí de 30 anos, ele falou assim, cara, não aguento mais a minha provedora de servidor online aqui da minha empresa. Os caras me sacaneiam, mandam spam para mim, para minha mulher e tal. Eu quero arrancar nem que seja R$1.000 deles, para saber que fui eu que arranquei. E vai para cima deles com a LGPD. Né? As contas, né? Eu acho que o México deve ser um pouco parecido conosco. Né? Nos Estados Unidos, certamente, porque lá os caras gostam de arrancar dinheiro em processo, tudo que é lá, né? Mas aqui a turma está aprendendo. Informação importante aqui, ó. Até essa coluna aqui está indo bem, a gente está chegando quase no final. Ó. Não falta muita coisa, só 2 horas para a gente terminar. Sacanagem. Estou bem preocupado, né? Eu estou aqui apavorado já. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer uma linha, se você fizer para mim, com a coisa mais importante do seu escritório, que às vezes eu vou te dar uma orientação que vai servir para tudo. Ou, no caso da Gisele, bota a turma para trabalhar, fala assim, ó, você faz o seu departamento, você do seu, você do seu, você do seu, né? Para a gente poder ter aqui uma mínima representação da tua realidade. Não precisa colocar tudo, mas é o suficiente para eu poder te orientar, que é daqui que eu vou sair, um monte de coisa para te orientar. Como fazer, formulário padrão, coisa que a gente vai construir junto. Né? Agora, vamos lá, ó, métodos de destruição. Se você fala que você fica com dado uma semana, né, você tem que ter um método. Qual é o método? A pergunta é se há método. Você vai dar um sim. Há um método. Né? Deixa eu ver se aqui eu preciso. Faz tempo que eu fiz cara aqui. Beleza, não coloquei nada. Né? Tenho sim um método de destruição. Qual é o meu método? Shift del. Pode? Pode. Só que você tem que escrever. E como é que você faz evidência de Shift del? Ele não gera registro nenhum. Não, tem um formuláriozinho. Quando o cara dá Shift del, ele faz um formulário de uma linha, se for uma empresa mais estruturada. Se for um pequeno empresário, ele só fala que faz deste jeito. Pronto. Se for uma empresa maior, que tem muito volume de dados, Gisele, Pina aqui, né? Eventualmente a Luciana, em um outro evento que faz coleção de dados, aí tem que explicar um pouquinho melhor, mas aqui tem que ser simples. O que o juiz quer saber? Se você tem regra. Se não tem regra, aí o juiz fala assim, cara, não dá para confiar em você. Né? É tudo por acaso. Então, será que
o seu João realmente está protegido? Então, você precisa levar uma chinelada. Anonimização. Se você colocou lá atrás que você usa um sistema, lembra que tinha uma primeira pergunta era essa. Usa um sistema? Essa pergunta aqui ela tem relevância. Anonimização é quando o seu sistema é tão bom, mas ele tem lá uma característica, não é um defeito, que você não pode apagar o dado. Então, aí tem um jeitinho de fazer, que os técnicos conseguem resolver. Daí o contato técnico é importante, o tal CTEC que a gente colocou lá atrás. Que é com ele que a gente vai ter que fazer alguma coisa. É dele a gente tem que cobrar uma resposta. Né? Você faz coleção de dados de propostas. A pessoa pode mudar o dado durante a vigência? Assim, o dado fica uma semana, ele pode mudar? Não. Ele quer mudar outra proposta. Por quê? Porque eu apago tudo. Acabou o problema. Se você coloca assim, você tem que explicar como é que você faz, não faz, tal. Você fala assim. Proposta faz uma vez só. Eu demorou um dia inteiro para pegar a proposta, porque depois de uma semana não fechou comigo, eu apago. E pronto, não tem como refazer nada. Acabou a história. Né? Bom, lembra que a gente falou de compartilhamento com o governo? Também vale compartilhamento com outras empresas. Eu tenho que falar se faz ou não, né? E se eu faço isso, que tipo de dado há. Né? Eu uso algum terceiro para poder fazer isso? Não, não uso terceiro para poder fazer isso. Né? Se eu usar um terceiro, eu tenho um acordo com esse cara sobre como fazer? Não, não tenho. Apesar que aqui tem um bug. Eu falei que a CETEC trabalha com a PINA. Então, a CETEC tem acesso. Ele vem mexer no computador, ele pode ver tudo. Então, aqui é sim, né? E aqui eu vou falar que sim. Se você não fez, a CETEC vai fazer para você. O Marcelo, desculpa, volta um pouquinho lá na coluna A. Anonimação de dado pessoal. A gente trabalha muito aqui com cartão de crédito e conta corrente, né? A gente pega esses dados, né? E eu aviso, quando a gente pega para o segurado, que eu só vou usar os dados naquele momento, eu vou deletar os dados, apagar a mensagem, e se eu precisar de novo, eu vou pedir outra vez. Porque geralmente eles falam, mas você tem meus dados aí, né? Ah, você quer de novo? Ah, você quer. Reclama. Porque bicho para reclamar é ser humano, né? Então, a gente deleta os dados, né? E a gente está fazendo, com os dados que a gente tem, anterior à LGPD, a gente está colocando um monte de X, deixando só o final para a gente saber qual foi o cartão usado, né? Para ter como referência. Isso tem que ser colocado nessa coluna? O que você faz é anonimizar. Você inviabiliza o dado, você não consegue saber o que estava lá, mas você sabe que havia alguma coisa lá. Né? O nome disso é anonimizar. Então, mas aí há um método. É um recurso técnico. Tem a anonimização, do jeito que você descreveu, o que é que você faz com o editor de texto. Agora, quando é um sistema mais complexo, aí é um recurso técnico que só o desenvolvedor consegue mexer. E aí é que está o problema. Tem algumas empresas que são meio ao concurso no segmento, por exemplo, concessionária, contabilidade, tem aquelas empresas que é o fornecedor padrão de software para esse pessoal todo. Dependendo de como esse cara faz, as chaves, se ele usar dados sensíveis ou pessoais para chaves, às vezes ele não pode apagar. Porque ele não pode apagar um registro, porque o registro está associado a um histórico de transação e tal. Então, se ele apaga a chave, ele perde muito dado. E esse dado vai quebrar o banco de dados dele. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que, às vezes, fazer de conta que anonimizou, que é o pseudo-anonimizar. Seja como for, é uma resposta técnica. Né? E aí eu preciso saber que isso é uma situação sua para poder entender quem é o parceiro
e tentar trabalhar, ajudar você a trabalhar com ele uma solução. Então, existem empresas de referência de mercado que não fizeram nada para LGPD, né? E aí, vamos ver o que vocês trazem, assim, que aí eu falo quem que é ou não para vocês, em função do relatório que vocês mandarem de contratos, né? E de fornecedores. Mas tem cara que não fez nada, e às vezes esse cara, você só tem ele. Então, você tem que dar um jeito de se proteger contra eles. E aí, você tem que realmente se proteger, né? E aí, se esse cara é ao concurso, e você não tem alternativa, e ele não fez nada, aí você tem que fazer algum tipo de manifestação. Aí é trabalho para advogado, e é trabalho... E aí envolve a força da comunidade para o pequeno empresário. O grande é só trocar. Para o pequeno, aí entra o que o bom senso determinou que fosse feito, né? O pequeno vai se valer das associações para se proteger. Então, aí vai lá uma AESUL, né? E vai fazer uma declaração que para aquele segmento existe um atraso e que o pequeno empresário não consegue reagir a isso daí. E aí a gente tem que ver como dar publicidade para essa ação, esse comunicado da ESUL em defesa dos associados, né? E aí é trabalho jurídico. Entendeu? Posso seguir? Marcelo, eu só fazer uma pergunta para a Pina aqui. Quando ela faz a cotação, ela cota com várias seguradoras e usa o sistema dessas seguradoras. Depois que não fechou, esses dados ficam lá no sistema da operadora. Como é que funciona isso, Pina? Só para eu matar minha curiosidade aqui. Fica assim. Quem que está falando? É o Guilherme Leão, eu que sou o ajudante aqui do Marcelo. Tá. O Guilherme, fica assim, tá? Tanto que fica como no... Vamos supor, eu fiz um orçamento hoje, né, de um carro, né? E aí ele não fechou. Aí o ano que vem, 15 dias antes, a seguradora, quando a gente abre o sistema de cálculo, ela fala, olha, tem prospecções, enfim, né? Eles falam que tem oportunidades, né, de vendas, esperando a gente dar um ok. É um ano só também que fica. Tá, mas, ou seja, então, se você colocar lá que apaga com uma semana, esse é o procedimento seu, mas a operadora para a qual você... ela tem outro procedimento, né? Tem outro procedimento. Tá, isso daí não é importante para nós, porque existe uma situação que é a responsabilidade titular diante do cliente, né? Então, vamos lá. Você coletou dado do Marcelo, levou para 10 seguradoras, e o Marcelo escolheu qual é melhor, né? Este dado entregue, muito embora o Marcelo entregou para você, ele vê você como a figura do controlador, pela natureza do negócio, a seguradora, ela tem o mesmo papel que você. E a seguradora, a Pina já deve ter recebido um relatório, um aditivo de contrato deles falando sobre como trata o dado. Não recebeu, Pina? Não! Ó, eu sei de algumas que estão fazendo. Se não recebeu, você tem que correr atrás. Porque ali, a Aliança... Assim, mas a maioria não. Né? Esqueci o nome de umas outras lá, Sul América, isso aí eu já vi, até meus clientes passaram para mim aditivo para a gente poder avaliar, né? Mas esse é o caso de banco, por exemplo. Você não vai conseguir determinar regra para esses caras, né? Você trabalha com a regra que eles definiu. Ótimo. Né? Se eles fizerem isso daí, ótimo. Só que o problema é que eles tiram o problema do colo deles e mandam todinho para você. Então, você tem que saber fazer esse joguinho aqui para se livrar desse rojãozinho. Mesmo as empresas que têm seguro para funcionário estão recebendo esse aditivo aí desses caras. Né? Foi o RH de uma empresa que mandou para eu ler o da corretora. Corretora não, da seguradora. Né? Mas aí tem uma questão que eu vou explicar para vocês uma outra oportunidade, que não é hoje, que é sobre a figura de quem é co-controlador, que é o caso desses caras grandes. Então, não é uma preocupação para a gente agora. Tá? Deixa eu ver quanto falta aqui. Pô, falta coisa para burro. Ó, eu sei que eu já maltratei vocês bastante, já deu a nossa hora, né?
não sei se vale a pena eu terminar de preencher, mesmo porque o dado que tem aqui para frente é dado que eu duvido que vocês vão ter o que passar para mim. Que é aquele dado que eu e o Guilherme vamos ter que preencher e analisar com cada um de vocês no sobe e desce desse arquivo. Esse arquivo ele vai acompanhar a gente até o final do projeto. Até o final do projeto, a linha tem que estar feita, né? Preenchida, né? E as ações, eventualmente, já endereçadas, né? Mas, neste momento, é só o que vocês sabem. Daqui para frente, o que vai entrar aqui? Ó? A gente vai ter a questão de comportamento em relação ao dado, do ponto de vista de segurança da informação, do ponto de vista de tratamento da resposta das questões dos titulares, sobre questões de tratamento internacional, que, no caso aqui, deste caso específico, não vai ter nenhum tipo de informação, e uma outra questão que é a matéria da próxima conversa nossa, que são as bases legais, né? Esse a gente tem que parar para conversar com um pouco mais de calma. Mas eu acho que, por propósito de hoje, que é te mostrar que existe essa tabela, que vocês têm que começar a fazer ela, isso é imperativo. Por isso, vocês têm que terminar as outras atividades para eu e o Guilherme liberando as fases no Evoluto, para você poder chegar nesse roupa aqui e baixar ele. Este vídeo aqui, terminando a aula, eu vou subir o de terça-feira. Esse daqui ele renderiza, daqui uma hora e pouco ele está pronto. Até meia-noite eu subo ele para vocês poderem acessar esse cara e brincar no final de semana, né? Porque terça-feira, o nosso próximo encontro, vocês têm que fazer. E aí, vocês podem, como a Adriana, colocar quem vocês quiserem aí da empresa para poder ajudar a fazer esse trabalho, né? Se precisar de um acesso exclusivo dessa pessoa, para ela ter o próprio usuário e senha, é só abrir um chat colocando o e-mail e o nome da pessoa, para eu, o Guilherme, fazer o cadastro dele, para ele poder acessar o Evoluto e te ajudar a cumprir as tarefas, né? Só que aí eu não vou saber quem é que fez, eu vou saber que um de vocês fez a tarefa, a menos que a pessoa mande um chat para mim, e fale assim, ó, eu estou fazendo a tabela tal, estou com dúvida aqui. Aí eu ajudo a pessoa especificamente ali pela ferramenta. Isso está claro? Na verdade, Marcelo, essa pessoa seria o key user, né? Ele pode ser, inclusive, indicado lá naquela folhinha, né, da equipe do projeto, não é isso? Sim, é importante para a gente poder saber quem é que está falando com a gente. Tá? Combinado, pessoal? No meu caso... eu tenho um monte de dúvidas, Marcelo. Vamos se divertir. Como eu cheguei agora, né, na terça-feira eu não pude acessar e hoje eu não estava conseguindo acessar a plataforma. Esses vídeos estão gravados em algum lugar, eu tenho acesso a... Esse que eu vou subir agora, os vídeos, mas você pode colocar todas as suas dúvidas lá no chat. Só não vale aquela... Dúvida do que eu não assisti ainda, entendeu? Então eu preciso assistir esses vídeos, começar a fazer. Eu tenho sábado para fazer isso, entendeu? Tá? Eu consigo me dedicar umas 4, 5 horas no sábado a isso, mas eu tenho que ter acesso à plataforma e essas informações. Então, assim, não se aperta. Pareceu que está com dúvida, escreve, né? Tenta seguir lá os formulários. Em tese, os formulários, se tem aqui o helpzinho, não deu, não entendi, baixei o material, não entendi, faz a pergunta, a gente entra em contato, a gente vai tentar falar com você por escrito, pela ferramenta. Se precisar, a gente chama você num vídeo e conversa com você. Tá bom. O que a gente que libere lá a plataforma para mim, porque eu fiz a senha, refiz e sempre eu te mandei até no WhatsApp a imagem dizendo que eu não tenho acesso à plataforma que está bloqueada. Eu acho... aconteceu a mesma coisa para a Adriana. Eu acho que eu sei o que está acontecendo, né? Depois que eu terminar a gravação, fica aqui que eu tento resolver para você esse acesso, para não ir embora sem ter, tá bom? E você ia falar, Gisele? Aqui no meu caso, hoje eu já tinha pensado nisso, porque eu falei assim, no escritório de contabilidade, por mais que eu tenha o controle de todos os departamentos, é humanamente impossível eu fazer esse processo de todos os departamentos. Então, eu já até conversei com a minha coordenadora do RH para ela me ajudar, ela fazer essa parte do DP, que é o que eu acho que mais vai demandar mesmo, porque ele lida com esses dados, e uma outra colaboradora que é minha assistente, que ela também tem conhecimento geral de todo o funcionamento do escritório. Eu não vejo necessidade, normalmente elas vão estar junto comigo, a gente já combinou horários de fazer isso juntas, né, na sala de reunião. Então não precisa criar um acesso para cada uma, elas não tem problema, eu posso passar minha senha para elas, elas podem acessar.
Pode. Aquela senha é só para a gente poder acompanhar a evolução do contrato. Não, não, tranquilo. É porque esses dias eu comprei um curso aqui para o escritório e eu só tinha lá no contrato que eu só poderia fornecer a senha se eu tivesse comprado pelo CNPJ, pela pessoa física eu não podia. Então, aí eu comprei pelo CNPJ já para saber, senão eu ia ter que comprar outros usuários. O nosso tem regras também para isso, mas esse daqui é estreia. Então, para estreia, a gente está preocupado em todo mundo aqui chegar nos 30 dias com a situação alinhada. Tá? Essa é a nossa meta, não é quem está, quantas pessoas. Então, por isso que a gente está liberando geral aqui. Entendeu? Tá, e só mais um detalhe, se por um acaso alguém ainda quiser entrar nessa turma, tem como ou não? Ó, o Paulo ele tá entrando aqui, a gente vai fazer a corrida de recuperação dele, vai dar uma de Ayrton Senna aqui, ele vai chegar lá no pódio, né? Nos 30 dias, a gente vai ajudar ele para isso daí, tem que correr. Tá bom. Tá bom? Ok, pessoal? No caso da ESU, só complementando o que a Gisele falou, a gente tem aquele link lá que está valendo ainda, que é o aesu.com.br/LGPD, e aí é só acessar e fazer a compra por lá. Certo, Marcelo? Certinho, professora. Resolvido. Tá legal? Beleza, gente. Obrigada, viu? Então, Boa noite, eu vou tá? encerrar a gravação e aí o Paulo fica aqui para eu poder te ajudar a resolver essa questão do acesso, tá?